Hello guys! Vamos começar mais uma live hoje, então, dia 3 de janeiro de 2023. Estamos no comecinho do ano e vamos que vamos. Gente, eu vou colocar... não sei. Peraí. Aqui. Right e left. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai assistir essa live, então eu vou deixar gravada, né? Porque muita gente às vezes não pode no horário que a gente faz. E o intuito é a gente deixar isso disponível para você assistir no melhor horário para você. Eu vou agora, gente, enquanto o Instagram tá avisando o pessoal, eu vou mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas. Só um minutinho, que a gente dá uma avisada na galera, lembrar o pessoal, né? Mesmo que às vezes você não possa, você pode mandar esse aviãozinho que está aí do lado para uma pessoa que você acha que precise, que está interessada, né, em fazer inglês. Então ela vai poder assim tirar alguma dúvida, conversar conosco, tá? Eu estou finalizando aqui. Enviado com sucesso, muito bom. Hoje eu não trago ativos para vocês, mas a gente vai bater um papo. Peraí. Vamos que vamos. Muito bem. Bom, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Solange. Eu sou franqueada, né? Coordeno a escola, dou algumas aulas também. Então, a gente faz de tudo um pouco. Estamos sempre aqui para melhor atender. Bom, vamos lá. Nossa live hoje, o papo é como colocar, né? Como inserir o inglês no seu dia a dia, né? A gente sabe, cada vez é mais importante o inglês, cada vez ele é mais importante, né? Cada dia que passa a gente percebe, a gente vê, a gente escuta relatos, pessoas que nos procuram por conta do mercado de trabalho, para se preparar para um vestibular, né? Cada vez as empresas querem a pessoa, cada vez mais querem a pessoa mais qualificada. Então, muitas vezes, não é que não tenha trabalho, não tem vaga, não tem, às vezes, uma mão de obra especializada. Muitas vezes, é uma multinacional, ela precisa que a pessoa fale um segundo idioma, que neste caso, a língua mais falada assim nos negócios é o inglês, não é mesmo? Então vamos lá, como que a gente pode inserir? É claro que eu vou dar dicas aqui para algumas pessoas que já têm algum conhecimento, é mais fácil, para aquelas que não têm, faz uma outra coisa, né? Então vamos começar. Primeiro, uma dica assim para quem... Eu até começaria com leia livros em inglês, mas antes disso tem aquelas pessoas que não têm esse domínio do inglês. Então o que a gente pode fazer? Você pega um post-it, sabe aquele papelzinho coloridinho? Se você não tiver post-it, não tem problema. Pega um sulfite, corta do caderno, tem sulfite, tem post-it. Se não tiver aquelas folhas coloridas mesmo, coloca um adesivo, um durex atrás, você dá seu jeito, ok? Se você tiver aquele imantado lá, aquele quadro que você pode colocar alguma coisa para colar, então tudo isso vale, ok? Então o que você vai fazer? Comece aprendendo, se você não estuda numa escola de inglês e não domina, vocabulário que é mais o seu dia a dia, se for coisas de, você é estudante, coisas de escola, do escritório, né? Você vai começar a pegar
esse vocabulário, se você não sabe, ainda não é nosso aluno no CCA, você vai pesquisar lá como que eu escrevo caneta em inglês, como que eu escrevo copo ou água, tudo isso. E aí você vai fazendo essa listinha de palavras, vai colando naquele post-it ou naquele papelzinho que você já separou e vai colocando na parede ou no seu imantado ali. Então você vai começar a lembrar, sempre em vez de você falar, eu vou pegar uma caneta, eu vou pegar uma pen. Depois, eu vou pegar o meu book, então eu sei, table, vai lá na table e coloca como eu escrevo, porque eu falo table, mas eu escrevo diferente. Então você vai começar a trabalhar no vocabulário, espalha pela casa, no seu quarto. Como que eu falo cama, né? Então a cama é o que? É bed. E o quarto? É bedroom. Então você pode colocar na parede, né? Que é o quarto, representando o quarto, na sua cama, no seu armário, no seu abajur. Vai ter muita coisa. Então, isso aí você já vai trabalhando o vocabulário. Aí depois, eu vou passar para uma outra dica. Então, essa dica de vocabulário, gente, é excelente. Se você é criança, você pode trabalhar com vocabulário, a mamãe pode ajudar a criança com vocabulário de brinquedo, carrinho, toy car, a bola, ball, onde que nós vamos colocar os toys, que são os brinquedos. Então você pode ajudar a sua criança. E o pré-adolescente também, ele consegue, o game dele, isso a meninada até já sabe, não é mesmo? Agora vamos para um outro patamar, que seria uma outra coisa, que é leia livros em inglês. Então, se você tem acesso a uma livraria aí na sua cidade ou numa cidade próxima, procure, tem livros mais básicos, às vezes mais básicos, às vezes até na internet você acha alguma coisa para você ler online. Então, ler livros em inglês, aí gente, essa dica requer um pouquinho de conhecimento. Então você pega aquelas coisas mais fáceis. Tem alguns livros que tem a história, por exemplo, se for de história, tem um pedacinho em inglês, um pedaço em português. Então dá para você começar com livros com frases curtas. Você não precisa, gente, exatamente pegar um texto aqui, e eu entender tudo que está escrito nele, tá? Eu vou ler, vou abrir o meu book e se eu entendi o contexto, tá ótimo, né? Então, outra dica, mais uma diquinha, a terceira dica agora. Assista filmes e séries em inglês. Você curte assistir filme? Assistir séries? Eu gosto, sabe? Eu procuro assistir. Deixa eu tirar isso aqui. Então, o que você vai fazer quando você vai assistir filmes ou séries? Para você treinar o inglês, uma boa é você pegar aquele filme, aquela série que você já conhece a história, você já assistiu em português, e aí você coloca ali o áudio dela, você coloca o áudio daquela série em inglês. Então você já conhece, então você não precisa ficar preocupado em ler. Foca no seu ouvido, você já viu, conhece as cenas, conhece a história. Então aí você vai trabalhar o seu listening. De repente você vai escutar uma palavra que seja, uma frase que seja. Parece que não, mas dá resultado. Mas você precisa fazer isso paulatinamente, um pouquinho. Você não precisa assistir horas de série, mas assiste um episódio hoje, depois se você tem tempo assiste mais tarde ou assiste no outro dia. Então assistir filmes e séries em inglês, eu sempre sugiro isso, começar por algum filme, alguma série que você já conhece a história, você não precisa preocupar em adivinhar o que eles estão falando, né? Então facilita, tá? Você pode deixar a legenda ali em português, mas você vai trabalhar com inglês. Vai chegar um momento que você pode tirar essa legenda ou deixar a legenda em inglês também, tá? Mas por hora não, por hora comece do começo, comece do fácil. Se você quiser começar e pular vários degraus, você não vai conseguir. Então a gente tem que começar, uma coisa de cada vez. Música, você curte música? Música, gente, é uma maneira excelente da gente aprender ou da gente aprimorar os nossos conhecimentos. Então, ouça músicas em inglês, exatamente. Aí você vê o estilo que você gosta, se você gosta de rock, de música de pop, de não sei o que,
country, qual é o tipo de música que você gosta, ou se você tem um cantor ou uma banda preferida. E aí o que você faz? Vai naqueles sites, né, Lyrics, Vagaloon, I don't know, e procura aquela música que você curte. Muitos, né, a gente já vê ali, tem a letra, você pode ter a letra e a tradução. Então você vai dar uma lida naquilo, vai entender, começa a ouvir, para um pedacinho, lê junto, para um pedacinho, né? Vai fazendo de pouquinho que você vai conseguindo entender. Então música é uma maneira gostosa e não tem coisa melhor quando a gente de repente começa a tocar uma música e a gente conhece aquela música e a gente começa a cantar junto. É simplesmente assim uma delícia, tá? E fora que você vai aprender muito vocabulário, expressões, aprende bastante, né? Você começa a reconhecer aquilo que você já aprendeu, e se você não aprendeu, o seu ouvidinho começa a treinar. Então aprender com música é muito bom. Outra dica, aqui requer essa próxima dica para uma pessoa que já tem um pouquinho de domínio da língua inglesa. Então converse no outro idioma para praticar o inglês. No caso, você está aprendendo inglês, então você conversa no outro idioma, né? Então, pensa em inglês as coisas. Então, vamos falar, o que eu vou fazer hoje? I'm going to the supermarket, then I'm going to talk to my friends, I'm going to watch a TV series. E aí você vai tentando falar. Se você não sabe falar as frases, você lembra das palavrinhas, o que você vai fazer, né? E aí você usa pelo menos o vocabulário. Então aqui requer um pouquinho mais de contato. Se você tem, algumas pessoas têm essa oportunidade, tem alguém na família que já fala inglês. Então não perca essa oportunidade não, tire proveito disso. Você tem um irmão, uma irmã, sua mãe, uma prima, alguém na família que fale, tire proveito disso. Ou seja, vamos ficar, vamos ver se a gente consegue, sabe? Vamos bater uma meta, vamos começar, vamos ver se a gente consegue falar 5 minutes, 5 minutinhos em inglês. Bateu a meta, opa, vamos ver se a gente consegue agora 6 minutinhos. E assim você vai aos poucos treinando. Uma aguinha faz bem, né? Você vai treinando o seu inglês. Então você tendo um pouquinho de domínio, por exemplo, um aluno básico aqui no CCA, ele já vai saber cumprimentar, perguntar como está, falar de horas, de tempo, descrever coisas, falar de preços. Então dá para você, como se você estivesse brincando ou fazendo uma atividade de lembrar nome de vocabulário, dá para você brincar em inglês mesmo, assim, de uma maneira leve, né? E falar o que você tem que falar, o que você vai fazer em inglês. Essa dica é bem interessante. Então, se você tem alguém, não perca essa oportunidade. Quando eu falo tire proveito disso, gente, é no bom sentido. É que você aproveita a oportunidade. E vou falar, não é só para você que quer aprender inglês, não. Para a pessoa que fala, porque assim, quanto mais a gente fala, melhor a gente fala, melhor a gente fica. Porque a gente lembra o vocabulário, a estrutura da língua, então tudo isso é acentuado. Então quanto mais a gente treina uma coisa, melhor a gente fica naquilo, não é mesmo? Outro item importante, fique de olho na gramática. Então quando você ouvir alguma coisa, por exemplo, eu não falei da série, de ler um livro, de escutar uma música, você viu lá a frase, você pegou a letra, pegou a tradução, por exemplo, da música, está falando alguma coisa lá, tem um verbo to be, então grifa. O que é verbo to be? Tem um pronome interrogativo, enfim, fique sempre de olho na gramática, tá? Depois, você tem um diário, você tem o costume de escrever coisas do seu dia a dia? Você sabe que isso é uma coisa excelente. Aqui vão vão 3 dicas, tá? Em uma só. Eu vou falar, a dica é: tenha um diário e escreva apenas em inglês. Agora vamos para as outras 2 dicas. Quando a gente
tem um diário e a gente escreve, a gente força a lembrar. Então a gente está trabalhando memória, não é mesmo? Então a cabecinha da gente está funcionando melhor, ajuda a gente a não esquecer. E a outra dica sensacional, gente, é quando a gente escreve no final do dia e a gente consegue ver, bater ali, ó. A gente vai batendo metas. Não é mesmo? Aqui faltou eu escrever o vocabulário que eu dei, mas olha só, o que eu fiz, aqui eu tô falando só de live, olha, uma meta, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, quando você fala assim, eu me coloquei essa meta de fazer uma live por dia. Então, eu comecei assim, na verdade, eu até pulei um dia, foi dia 1º. Mas, olha que gostoso, eu vou ticar aqui e você vê o seu progresso, no sentido assim, ó, eu consegui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Tem as datas aqui. Isso aqui eu faço um resuminho para eu não me perder. E já tô aqui finalizando do lado de cá, tá? Então, isso aqui não é um diário, lógico. Isso aqui é só para eu me organizar. Eu gosto de anotar as coisas, de anotar, senão eu me perco, né? Assim, para eu lembrar do que eu vou fazer. E aí, quando você faz esse diário, então terminou o seu dia, que você conseguir colocar, comprou algum item, assistiu um filme, então você vê lá, como que eu falo assistir? E aí você vai, se você não domina, se você tem um domínio, tranquilo, faça isso, treine o seu inglês dessa forma, escreva. E aí o que acontece, gente? Qual é o outro bônus dessa dica que eu falei que é 3 em 1, né? Você treina o inglês, você trabalha a sua memória e a sua autoestima eleva muito, porque quando você vê o que você conseguiu, se você planejou, você faz um planejamento. Por exemplo, o meu planejamento, ó, eu tenho um planejamento aqui para lives, né? Que eu me organizei aqui. E aí, eu planejei. Mas vamos falar que nem hoje aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha só. Se eu não tivesse feito hoje, eu ainda não anotei, porque eu só coloquei a data, ó, dia 3. Aí se chegar no final do dia eu não fiz minha live, vai ficar em branco. Mas se eu fiz, porque faz parte do planejamento, aqui eu anotei, ali é o meu planner, tá vendo? Você pode fazer um planner assim, ó, tá? Eu tenho esse planner aqui, ó, tá? Esse planner é o planejo que eu vou fazer, mas eu só anoto o que eu fiz quando eu realmente fiz. Se eu não fiz, eu vou deixar em branco, tá? E assim eu vou tendo, ó, daqui uns dias isso aqui vai estar cheinho de anotações, porque vai ser uma por dia, é o meu plano de live. Agora você imagina um diário das coisas que você planeja fazer. Então, nisso, o que acontece? A gente acaba ficando com um dia mais organizado, quando você pensa, ó, eu vou fazer isso. Se você frequenta academia, você vai para academia, ou vai dar uma caminhada, ou você tomou café, depois você tem uma atividade para fazer, vai ao supermarket, ou você vai cozinhar, enfim, você coloca ali mais ou menos as coisas que você vai fazer. Quando você olha no final do dia e vê que você cumpriu tudo, então por isso que é 3 em 1, treina inglês, treina memória, e a sua autoestima, você fala, nossa, hoje eu consegui, ou então, tem dias que a gente não consegue tudo, a gente também não é obrigado a fazer tudo que a gente planejou. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que não dá, então você não vai ficar decepcionada, estressada por isso. Você vai, ao longo do dia, priorizar aquilo que é mais importante, mas coloque ali em inglês. Você vai ver o resultado disso ao longo dos dias. Então, vem comigo, vamos lá. E por último, mas não menos importante, gente, estude em uma boa escola de idiomas. Isso mesmo, tá? Então, qual é a importância de eu estudar em uma boa escola de idiomas? Ou qualquer escola do mesmo jeito? Não, há muitas escolas boas, tem escola para todo tipo de gosto,
são metodologias diferentes para todo tipo de bolso. Então você vai escolher aquela que mais se adequa ao que você busca, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, nós estamos falando aqui de inglês, aqui no CCA, nós estamos no período de matrículas, e aí a pessoa nos procura, a gente gosta quando ela vem conhecer, bater um papo conosco, vem conhecer a escola, quer assistir uma aula demonstrativa. Por quê? Você vai fazer a sua matrícula assim, às vezes no escuro? Não. A gente vai explicar como é que é, vai dar uma pequena demonstração de como que funciona a nossa metodologia, como que são as aulas, né? Aqui, por exemplo, nós trabalhamos com recursos audiovisuais, nós não trabalhamos com tradução. Então essa última dica que eu dei, estude em uma boa escola de idiomas, gente, é fundamental para o seu sucesso. Porque não adianta, não é assim, escola é tudo igual. Claro que não. Então, tem que ter um bom mediator ali, né? Um mediador, um professor, e aquela escola tem que te acolher ali, né? Tem que dar o resultado que ela tem que cumprir aquilo que ela fala. E é claro, como um negócio, as duas partes, gente, a melhor coisa, o melhor negócio é aquele que os dois... Melhor contrato é que os dois fazem aquilo que eles se comprometeram, não é mesmo? Para dar um resultado bom. Então, a escola, as aulas, quanto tempo de aula, como que são as aulas, qual é a metodologia, tem professor ali na sala de aula que vai falar inglês com os alunos, tudo isso você tem que ver. E aí tem a metodologia, tem o material didático exclusivo. Nós, o CCA, temos um material exclusivo, as aulas são dadas em inglês, tem uma metodologia eficiente, tá? Ela é gabaritada e funciona muito bem. Nós estamos há mais de 60 anos no mercado, então você sabe que dá resultado por isso, porque senão ela não estaria, né? Os alunos falam fluentemente. Você vê que a maioria dos alunos, os nossos alunos, quando vão para o mercado de trabalho, eles sempre uma mãe, alguém comenta com a gente, olha, o diferencial na minha entrevista de emprego foi dominar o inglês, foi falar fluentemente, né? Então é isso que você quer, o retorno, né? E é claro, não adianta só uma escola maravilhosa, uma metodologia sozinha, pode ser a escola mais cara, a melhor do mundo, ela não vai conseguir abrir sua cabeça e colocar conhecimento ali. Aí vem a sua parte. Qual é a sua parte? Você está disposto a aprender. Qualquer pessoa aprende? Aprende. Você está disposta a aprender? Você quer aprender um novo idioma? Então você vai aprender aqui no CCA, vai. Por quê? Porque a gente está com a nossa parte te oferecendo, te dando a mão. E aí você entra com a sua boa vontade, com a sua dedicação, porque precisa dedicar. É um outro idioma, gente, é uma outra língua, é uma outra cultura, é uma outra gramática, inclusive muito mais fácil que a nossa, tá? Em termos assim de verbos, é uma coisa mais simples de aprender, tá? Então você aprende sim, mas você precisa, como qualquer coisa na sua vida que você for fazer, você precisa de dedicação, tá? Então para você aprender o idioma, gente, como qualquer outra coisa, você dedique-se a ele. Então, qual é a dedicação? É o básico. Ser assíduo, né? Frequentar as aulas, não faltar, tirar suas dúvidas com o professor, participar de uma aula tira dúvidas. O material didático do CCA é excelente, tem material para você treinar em casa, então fazer uso disso, né? Quando você está com vontade, está disposto, você está aberto para o aprendizado, você realmente aprende. Então, assim, essa última dica que eu dei, que é estude em uma boa escola de idiomas, ela realmente é verdade, mas ela também depende de você. A gente não pode achar que, eu quero fazer um curso de culinária, é só eu fazer o curso, eu vou lá, escuto as aulas e vou aprender. Não, eu tenho que pôr a mão na massa, né? Então eu vou treinar, eu vou desenvolver, vou participar das aulas de conversação,
além de aula normal, eu vou fazer minha atividade escrita, eu vou tirar dúvidas com o professor, eu vou abrir o meu livro, né? Eu vou, abrir o meu livro durante... Isso aqui é outro livro, viu, gente? Não é livro de inglês, não. E aí você vai, durante a semana, nos dias que eu não tenho aula, eu vou fazer isso, eu vou treinar o curso. E aí você vai ter resultado. Não tem como não ter, como qualquer outra coisa, né? Eu vou aprender a dirigir, vou tirar minha carta. Se eu tirar a carta, eu tiro, eu passei. Se eu deixar o carro lá na garagem guardado, você vai treinar como? Dirigindo, treinando. Cozinhar, eu vou melhorar como? Cozinhando. Estudar, eu vou melhorar como? Estudando. E no trabalho da gente também. Como que eu melhoro alguma coisa que eu faço? Fazendo aquilo com frequência, né? Então, gente, essas foram as dicas de hoje para você inserir o inglês no seu dia a dia, tá? Agora, nós vamos finalizar com esse livro que eu venho lendo com vocês, ó. 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Hoje nós vamos falar, eu até falei alguma coisinha dele, mas muito pouco, sobre, no começo do ano, nós temos o direito e a obrigação de tentar ter um ano maravilhoso. E aí, livre-se do estresse, é a lesson de hoje, ó. Eu até grifei aqui, ó. Livre-se do estresse. Então, o que diz aqui para nós? Vamos lá, vou ler com vocês. O estresse é o lixo da vida moderna. Todos nós o geramos, mas se você não se livrar adequadamente do seu, ele vai se acumular e atrapalhar todos os aspectos da sua vida. Você concorda? Que o estresse é o lixo da vida moderna? Porque se você está estressada, bem, não é só a parte financeira. Se você concorda, pode anotar aí, comentar. Se você acha que não, que o estresse é tranquilo, você tira de boa, né? Porque vai atrapalhar toda a sua vida. Por quê? Você pode estar estressada, você pode ficar irritada em casa, irritada no trabalho, você pode ficar desmotivada a fazer aquilo, né? E você acaba trazendo o quê? Sentimentos ruins, e podem chegar até no nosso corpo, através de um mal-estar, desenvolver alguma coisa, né? Então temos que evitar. Vamos continuar aqui a leitura. O estresse pode destruir a sua vida. Ele esmaga seus sonhos sem dó. Olha a seriedade. Ele esmaga seus sonhos sem dó e rouba sua felicidade. Ele pode acabar com a sua saúde, gerar tensões em casa e arruinar os seus planos de carreira. O estresse ataca quando você não está em paz ou quando se sente desconfortável com algum aspecto da sua vida. E praticamente tudo é capaz de desencadeá-lo. Por exemplo, quando a pressão no trabalho está insuportável, o caminho de casa, por exemplo, para algumas pessoas, o caminho de casa para o trabalho, vice-versa, o deixa tenso, ou porque são horas no ônibus, no metrô, mesmo de bicicleta, o sol está quente, cada um tem um motivo, né? Engarrafamento. As exigências e os pedidos do seu companheiro deixam esgotada. As longas horas que você precisa cumprir, às vezes no trabalho, em casa mesmo. Você acha que a sua escolha na carreira está errada e você se desanima? Você não consegue, isso é muito importante, você não consegue desfrutar de um tempo para si, só para você? Você tem um tempo para você? Ou você tem tempo só para o trabalho e para a família? Por mais que a gente ame a família da gente, a gente tem que tirar. Porque em primeiro lugar, gente, o tempo, você tem que estar bem para você estar bem com o outro, não é mesmo? Então, tire esse tempo para você. Você se preocupa com a saúde ou o sucesso educacional dos seus filhos? É normal, mas tudo em excesso faz mal, né? Então, uma coisa é você se preocupar, outra coisa é excessivamente. Às vezes, você sabe exatamente qual é a causa do seu desânimo e esgotamento. Outras vezes, pode não perceber
que há alguma coisa errada até começar a sentir o estresse no corpo. Exatamente. O estresse é algo muito pessoal, mas independentemente da causa, os sintomas são sempre os mesmos. Então, você já sentiu algum desses? Vamos lá, os sintomas? Isso aqui é conforme esse livro aqui, viu, gente? Falta de energia, está meio para baixo, assim. Falta de apetite, dor nas costas, insônia, visão embaçada, dor de cabeça, depressão, cansaço, tudo você acha que está difícil, cansaço, só quer descansar, irritabilidade ou raiva, você está muito nervosa, está irritada, apatia ou falta de vontade de fazer qualquer coisa. Você pode ter um desses, alguns deles ou todos eles, que aí a pessoa está assim, uma bomba relógio para explodir, né? E aí, porque a gente não pode somatizar essas coisas, você vai acumulando raiva, tristeza, problema, e isso somatiza, e aí às vezes ele vem em forma de doença no corpo da gente, então a gente não pode largar para depois. Aí o autor diz aqui, ó: meu pai sempre me dizia, daqui a um ano você já terá esquecido o motivo pelo qual estava estressado hoje, então por que se estressar? Infelizmente, ou seja, bem inteligente, é lógico, daqui a um ano eu não vou lembrar do meu estresse de hoje, então por que me estressar? Seria fácil se fosse assim, né? A gente sabe que não é tão fácil, né? Sair fora. Infelizmente, a maioria de nós fica estressado mesmo assim, claro. A questão é a seguinte: o que podemos fazer a respeito? Então vamos ver o que nós podemos fazer a respeito porque o stress esmaga seus sonhos de maneira implacável e rouba a sua felicidade, foi o que a gente viu ali atrás. Então aqui ele fala, entre em ação. Então vamos ver o que nós podemos fazer? Aqui, gente, essas lives a gente está falando de inglês, mas a gente faz parte do dia a dia dos nossos alunos, tem contato com vocês, com os pais, familiares, então a gente também traz essas dicas assim, que quando ajuda o aluno ou a família, está nos ajudando, né? Quando a gente espalha o bem, uma ideia de uma vida melhor, isso reflete para nós, não é mesmo? Então por isso que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui também, tá? Então vamos lá, entre em ação, vamos para a parte boa agora? Ó, administre os efeitos antes que se tornem crônicos. Então às vezes a gente tem de vez em quando isso, então para não ficar aquela coisa todo dia eu tô desanimada, todo dia eu tô estressada, todo dia eu tô com depressão, não pode, né? Então o estresse pode impactar seu bem-estar e a sua saúde. Deixa eu tirar um aqui. Em geral, ele se manifesta fisicamente, com sintomas que são fáceis de identificar. Seu corpo dá sinais claros de que você está estressado por meio de músculos enrijecidos. Só um minuto, gente. Babei aqui, ó. Nossa. Então, vamos continuar. Seu corpo dá sinais claros de que você está estressado por meio de músculos enrijecidos, dor nas costas, visão embaçada, cansaço, tontura? Essa é a pergunta do autor. Você pode ficar emocionalmente estressado. Então, é um fato, você pode ficar emocionalmente estressado. Você fica irritado, apático ou bravo com as pessoas mais próximas? Então, pensa ali dentro de casa. O maridão, os filhos, a mãe, os parentes, os irmãos, as irmãs. Então você fica facilmente irritado. Você pode ficar mentalmente estressado. Os alertas são esgotamento mental, síndrome de burnout, a pessoa não aguenta nem trabalhar, né? Cansaço e incapacidade de se concentrar e de pensar com clareza. Quando você fala, eu não quero nem pensar,
você está cansada, você está irritada, sabe? Quando você, qualquer palavra você já dá 7 pedras, ele ó, pá, 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 já responde. Você pode ficar espiritualmente estressado. O estresse no trabalho ou em casa, sei lá onde você está, né? Pode levá-lo a questionar o que é importante para você e o que você quer fazer com a sua vida. Quando você percebe o quanto está sendo afetado pelo estresse, é mais fácil melhorar. Eu não acho que é muito mais, mas é mais fácil. Então, olha a primeira dica, que legal. Ter vontade de mudar é o primeiro passo, né? Como você querer começar alguma coisa, ter vontade de mudar é o primeiro passo. Há muitas opções, dependendo do quanto o estresse está lhe afetando. Verdade, né? Ele pode chegar a virar crônico, não é mesmo? Mas os efeitos podem ser reduzidos de maneiras simples e práticas, tais como tentar dormir melhor, porque você sabe que uma pessoa com sono, ela fica estressada, irritada no dia seguinte. Você já lembra quando, para quem já teve bebê ou tem filhos pequenos, quando eles estão com sono, como eles ficam chatinhos, estressadinhos, irritadinhos? A gente também, só que a gente não fica chorando, né? A gente fica pior um pouquinho, né? Então, dormir melhor, fazer exercícios e massagens. Se você não puder ir numa massagista, pede para seu companheiro, sua companheira, fazer ali a massagem em você, né? Nas costas, nos pés, isso ajuda muito, relaxa, né? Meditar, né? Se você, pelo menos ficar quietinho, parar, escutar o som da natureza, do vento, dos passarinhos, já ajuda. Relaxar, né? Sair de férias é muito importante, nem que seja por uma semaninha. Comer alimentos saudáveis e marcar uma consulta com, aqui tá falando quiroprático, mas seria, se você achar necessário, né? Com um médico, marcar uma consulta, reavaliar seus exames, seus hormônios, por que não, né? Alimentação saudável é muito importante também, como eu já mencionei. Mesmo assim, essas soluções serão apenas paliativas, ou seja, é para te ajudar ali, né? Você precisa estar pronto para lidar com as verdadeiras causas do seu estresse. Ataque, agora vem a segunda parte, né? Ataque, quando ele falou entre em ação, então ele administra os efeitos antes que se torne crônico, falamos dos efeitos. Agora, ataque as raízes da causa. Seu objetivo principal deve ser conseguir viver uma vida livre de estresse. Então, o seu objetivo principal é esse. Isso pode envolver tomar algumas decisões difíceis, tais como gastar menos tempo e energia com certas pessoas ou situações específicas. Pode exigir um pedido, por exemplo, o trabalho está te matando, mudança de trabalho, né? Uma ruptura num relacionamento abusivo. Então isso aí é você que vai definir, mas isso aqui é uma coisa mais profunda, né? Eu nem vou entrar nessa seara aqui não. E aí, gente, o mais importante é assim, você está estressada, tenta no dia a dia, né? Dar aquela caminhada, fazer uma comidinha gostosa para você ou para a família, agradar, visitar alguém, combinar com uma amiga e tomar um café, receber uma visita, presentear alguém, comprar flores para você mesmo, para enfeitar a sua casa, por que não? Né? Colocar, às vezes a gente tem mania de ficar naquela embolação do dia a dia e tudo que é bonito fica para depois, fica para visita, fica para outra hora, fica para o dia de uma festa. Não, nós estamos vivos hoje, né? Então, às vezes você está estressado, eu quero, põe uma roupa bonita, se arruma, vai no cabeleireiro, muda o corte do cabelo, isso ajuda. Você está estressada, eu queria uma louça bonita, pega aquela louça mais bonita, coloca, usa, arruma uma mesa gostosa, umas flores. Cada pessoa vai se sentir melhor com pequenas doses de
de pequenas coisas. A gente enche o copo, ó. Esse copo, eu vou encher ele de pequenas gotinhas, não é mesmo? Agora, esse copo aqui, ó, você tem que olhar com um lado positivo a vida. Eu posso falar que ele tá meio vazio, que ele tá meio cheio, não é mesmo? Se eu falar que ele tá meio vazio, eu tô com pouca coisa. Se eu falar que ele está meio cheio, né? Ele tá com a metade, meio cheio ou meio vazio? Depende do seu ponto de vista, do que você vê, não é mesmo? Então, não se estresse, vamos aproveitar o ano para a gente focar nessas causas aí, e sempre que você começar a se sentir estressado, aquela coisa, aquele aperto no peito, assim, lembra de um momento bom, uma viagem que você fez, um momento que você teve com alguém especial, com a sua família, um encontro, um bate-papo, lembra de sensações que te deram prazer e você vai melhorando. Fuja aquele momento que vai querer uma discussão, uma coisa, sai fora daquilo, larga pra lá, tá? Você não pode se culpar de coisas pesadas, né? Às vezes a gente se culpa por problemas dos outros e não, tá? Não se culpe por isso. E vamos tirar no dia a dia, aos pouquinhos, coisas que podem nos estressar. Até coisas assim, ó, ai, esse vaso aqui me estressa. Toda vez eu trombo nele, eu esbarro nele. Tira esse caramba desse vaso do lugar, gente. Muda. Ai, essa mesa aqui tá ruim. A vida inteira ela teve lá. Muda a mesa de lugar. Ai, esse aqui já tá ruim, não tá funcionando direito. Joga fora. Dá pra alguém. Se não tá funcionando, você não vai dar, né? Substitui, fica sem, quando você puder você compra outro. Tira o estresse, aquela coisa, essa garrafa pinga toda hora, larga a mão dessa garrafa, faz um cafezinho direto na cafeteira, deixa no bule, esquenta quando quiser, quando você puder você compra outra garrafa que você quer. Tira essas pequenas coisas que te irritam e aproveite o seu dia a dia. Bom, por hoje é só, né? Acho que eu falei muito. Nós falamos então hoje, a nossa live foi como colocar o inglês no seu dia a dia, e aí depois eu entrei no nosso livro também, teve uma lição do nosso livro, né? Que a lesson de hoje foi sobre o estresse, né? Para você não se estressar, livre-se do estresse. Então é isso aí. Amanhã eu volto, porque o meu compromisso, isso aqui, gente, eu tenho uma mentora e eu tenho que fazer uma live, eu me propus a isso, né? Fazer uma live por dia. E aí eu faço na área que eu trabalho, né? Então a gente fala de inglês, da importância e tal. Então para mim isso aqui é um aprendizado também, tá? Então qualquer coisa você pode mandar seu comentário, o que você acha, se você quer um tema diferente. Está bem? Então eu sempre estou trabalhando com esse livro que eu estou lendo e com alguma coisa de dicas de inglês, falar sobre o inglês e tal. Se você quiser algum tema específico, coisas de inglês, seja o que for, pode mandar aqui, você deixa aqui no balãozinho, ou você me manda pelo direct, né, no Instagram, e a gente vai olhando e na medida do possível a gente vai trazendo aqui, tá? Então muito obrigada. E boa tarde para você. See you tomorrow. Bye. Até amanhã. E that's great.